Bom, hoje eu estava praticando aqui e uma das grandes questões dos pianistas e tecladistas é o que fazer com a mão esquerda, né? Bom, quando a gente vai praticar, quando a gente vai estudar, sempre vem essas dúvidas relacionadas a como desenvolver, né, a mão esquerda. E era sempre um desafio para pianistas, tecladistas e também para o pessoal das teclas de um modo geral, né, já que o canal aqui é foco nas teclas e também o pessoal do acordeon. Tem sempre essa luta assim, meio que diária sobre como tocar, como preencher aqui com a mão esquerda. E esse é o assunto de hoje, sim. Eu vinha praticando e realmente decidi falar sobre esse tema de hoje. Bom, e a primeira questão é sobre o estilo que você vai tocar. Cada estilo vai ter uma forma diferente de abordar sobre o que fazer com a mão esquerda. E sem muita enrolação, eu quero partir logo para algo mais prático para eu demonstrar aqui para você sobre como tratar e abordar esse assunto. A mão esquerda, ela vai funcionar meio como se fosse o baixista ali da banda, só que há várias formas de se pensar nisso no piano. Bom, a primeira coisa que a gente deve entender é justamente isso, que o piano ele tem uma tessitura, uma extensão, né? Muito longa. Então ele vai desde um grave para um agudo ou agudíssimo. Ok? Então essa tessitura vai causar na gente ali umas diferentes formas de abordar dentro de um contexto sonoro. Se você está, por exemplo, pensando nesse grave, né? Nessa região mais grave, que é o que a gente está falando hoje aqui, para a mão esquerda no piano, então você já sabe que aqui, dentro do contexto do piano solo, você vai poder ficar bem à vontade, mas que se você estiver no contexto de uma banda, se você estiver tocando em uma banda, na igreja, numa festa, ou na sua banda, no seu projeto pessoal, você tem que pensar essa mão esquerda aqui, pensando também no baixista da banda, para não acabar chocando ali os dois, as ideias que os dois vão tendo durante os trabalhos. Tendo visto isso, o primeiro ponto é, você está tocando sozinho ou você está tocando em um grupo? Se você estiver tocando sozinho, você vai poder ficar mais à vontade criativamente, mas se você estiver tocando em um contexto de grupo, aí vai mudar um pouco de figura e você vai ter que meio que limitar propositalmente o que você vai fazer. O primeiro ponto aqui que a gente vai pontuar são os arpejos. O que é o arpejo? É você tocar nota por nota do acorde. Então você vai estar tocando ali de forma separada. Você pode fazer, ó. Mas como a gente está tratando aqui da mão esquerda, a gente vai pensar agora esse mesmo arpejo para a mão esquerda, ó. Aqui a gente já vê uma primeira limitação que você não poderia fazer, ó. Nota por nota aqui do acorde sem espalhar melhor, sem distribuir melhor, porque vai ficar essa sonoridade embolada. Então a gente faria mais uma distribuição disso, ó. Eu pulo aqui a primeira nota, que seria, né? No caso, aliás, a segunda nota, que seria o Mi, e faço diretamente aqui o Sol. Então fica Dó, Sol, Dó. Aí aqui eu já posso distribuir de uma forma mais juntinha, ó, dentro do arpejo, né? Então você entendendo que o arpejo, ele é uma técnica que você deve dominar para a mão esquerda e para a mão direita, você começa a pensar mais nas progressões, sequências de acompanhamento, como no Aleluia, né? Uma outra forma de se pensar são os saltos, tá? Você vai saltar em blocos de acorde, mas primeiro você vai tocar aqui a tônica no baixo, ó. Vou dar o exemplo sempre com a mesma música, já para não ficar muita informação. Então, eu toco aqui o baixo, né? Pode ser dobrado aqui, ó. E salto para fazer o preenchimento aqui com a própria mão esquerda. Então vai ficar assim, ó.
e já posso até combinar as duas técnicas, que é o salto com o arpejo, ó. Vai ficar assim, ó. No tempo. Esse exemplo é muito simples, mas que você mesmo pode começar a desenvolver próprios arpejos pensando também com salto. O salto ele é importante você dominar porque dá um pouquinho de trabalho no início, já para você acertar aqui a região que você vai cair, ó. Mas que com o tempo vai ficar meio que automatizado esse movimento, ok? E se você quer aprender mais sobre harmonia e improvisação, se você quer realmente um passo a passo estruturado para que você consiga se desenvolver, então esse é o canal e em breve eu estou lançando um curso para que você consiga realmente ter um desenvolvimento e um acompanhamento mais próximo na sua trajetória musical. Então se inscreve no canal e abaixo também vai ficar um link para você clicar e ter essa surpresa muito boa. Contracanto. No contracanto, você tem uma ideia inicial, que é a voz principal, tá? E você vai fazer você vai meio que comentar essa voz principal. No caso aqui a gente está falando mais uma vez da mão esquerda. E seria mais ou menos assim. Eu vou pegar aqui o refrão. Ó. Normal, sem contracanto. E o finalzinho do refrão, dó, sol, com o contracanto. Mais uma vez, bem simples. Seria mais ou menos como se você estivesse num coral e enquanto o soprano está fazendo a melodia principal, o contralto ou o tenor ou o baixo está cantando uma melodia, claro que para valorizar a melodia principal, aqui na mão esquerda. Então, seria essas três técnicas que eu estou trazendo hoje para você, que você deve realmente começar a pensar nelas e observar nas gravações que você for ouvir. E quanto mais você ouvir, mais repertório desses movimentos você vai incorporar. Então isso é realmente muito importante para você conseguir trabalhar essas informações. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Então o que você tem a fazer é praticar todas essas informações que eu te trouxe. Utilize essa música mesmo, esses dois acordes para ir praticando, Dó maior e Lá menor. E ir praticando esses arpejos na mão esquerda. E sempre pensar que você está fazendo um chão para uma melodia principal. Nesse caso aqui, pensando em acompanhamento. Espero que você tenha gostado. Pratica bastante e foco nas teclas.